Bom dia, meninos. Ainda falando sobre como nós vivemos numa sociedade de consumo e nem percebemos, né? Nós somos estimulados a consumir o tempo todo. E existe um porquê disso, existe um porquê de nós nos sentirmos tão impulsionados a comprar, a consumir. É porque nós vivemos numa sociedade de consumo. O capitalismo, ele só funciona porque nós consumimos exageradamente aquilo que é produzido. Se a gente consumisse apenas o que nós necessitamos para sobreviver, o capitalismo entraria em colapso rapidamente. Então, é um sistema que te estimula a consumir, porque se você não consumir, ele quebra. Então, ele te estimula a consumir muito mais do que o que você precisa. E ele introjeta em você o desejo, porque às vezes você não precisa, mas ele te estimula o desejo, o fato de você querer muito alguma coisa te leva a comprar tal coisa mesmo que você não precise dela. Isso faz parte da sociedade que nós vivemos. Nós, desde pequenos, somos educados nesse modelo de sociedade e é difícil se desvencilhar dele. O ideal era que a gente conseguisse fazer um consumo consciente, né? Até mesmo porque a gente está acabando com o nosso próprio planeta. Esse consumo desenfreado faz a gente produzir muito lixo, faz a gente explorar cada vez mais o meio ambiente. Então a gente precisa dar um basta nisso. Só que, como eu falei, essa cultura do consumo ela é introjetada na gente desde que a gente é tão pequeno que às vezes a gente não consegue se imaginar em outro modelo social que não seja o da cultura do consumo, né? Nós somos encorajados a consumir o tempo todo desde muito pequenos. As pessoas desde cedo, elas são encorajadas a consumir e esse consumo, ele pode ser de três maneiras. O consumo por status, ou seja, você quer consumir para ter um status social, para mostrar pelo menos que faz parte de um pequeno grupo. Exemplo, eu preciso ter um celular da marca X, não porque eu me conecte com alguma característica ali do celular, não porque eu me interesse por algo específico do celular em si, mas porque aquela marca daquele celular é a marca que me faz sentir com um alto status, né? Uma marca mais cara que me faz, ao adquirir tal marca, sentir que eu também faço parte desse pequeno grupo ali de privilegiados que podem ter determinado modelo ou marca de celular. Isso é o consumo por status, o desejo de ter status, de mostrar à sociedade que você possui tal status para adquirir tal produto. Também o consumo ele pode ser o consumo impulsivo, que é o que vocês vão ver no filme, que eu vou pedir o relatório, que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Ela é extremamente impulsiva. Ela tem uma partezinha lá da E-Sharp, bem no começo do filme. Ela não precisa, mas ela, desde pequena, ela tá ali sendo estimulada a consumir, e ela compra 1000 sapatos, compra a bendita E-Sharp sem precisar, apenas porque ela estava na loja, entra para comprar uma coisa e sai com sacolas e mais sacolas. E quantas vezes a gente já não passou por isso, né? Às vezes a gente entra numa lojinha para comprar uma única coisa, mas o seu instinto consumista te impulsiona a querer comprar mais e mais coisas, né? Então, isso é o consumismo por impulso. Ele é muito usado como estratégia nos supermercados. Você vai, faz todas as suas compras e quando você chega próximo ao caixa, aí tem sempre algumas gôndolas ali com coisas que são fáceis, pequenas de se pegar, tipo um chocolate, uma balinha, e ela fica sempre ali, ó, na altura dos nossos olhos, à mão, estimulando o consumo por impulso. Você não precisava daquilo, porque se precisasse, você teria pego lá no interior do supermercado mesmo, lá nas prateleiras. Mas você chegou no caixa, você olha, fala, me deu vontade, e pega. Isso é o consumo por impulso.
E ainda existe um terceiro tipo de consumismo, que é o consumismo por aceitação. Você acredita que para ser aceito em determinado grupo social, você precisa consumir. Você precisa estar à altura daquelas pessoas que você considera importantes de se manter por perto, de se relacionar. Então, às vezes a gente vê muito isso até na própria realidade escolar, né? Quando um tênis entra na moda, você pode olhar ali na rodinha, os pés vão estar mais ou menos com o mesmo modelo de tênis, quando não iguais. Ou então uma pulseirinha da moda, você olha no pulso, tá todo mundo com a mesma pulseira. Tem coisas que são assim, né? Para que você se sinta parte do grupo, você acaba se padronizando e se vestindo da mesma maneira, se portando da mesma maneira. Bom, a dependência das compras, ela se estabelece no nosso ser desde criança, desde a infância. O filme mesmo que vocês vão analisar mostra lá a Beck desde menininha, ela olhando os comerciais de TV e desejando ter tudo aquilo que está sendo mostrado ali, ela observando as mulheres com seus cartões mágicos lá, que era o cartão de crédito, e desejando se tornar aquelas mulheres que consomem. Ela nem mostra, nem consegue enxergar nenhuma qualidade da mulher ou qualquer outra característica daquelas mulheres que na infância ela admirava, além da capacidade que essas mulheres têm de consumir. O que ela deseja é se tornar igual a elas, mas não em caráter, personalidade ou qualquer outra característica. Ela quer ser igual a essas mulheres apenas porque ela quer consumir do mesmo modo que essas mulheres consomem. As crianças, elas são estimuladas o tempo todo. Você for assistir aí um desenho ou algum videozinho aí no YouTube, tem aqueles anúncios ali que sempre entram no meio do vídeo. Se você optar por desenhos infantis, vai aparecer anúncio de brinquedo. Se você for assistir um programinha infantil, vai ter merchandising lá, vai ter comercial de marca de brinquedo, de marca de Danone. Vão ter N propagandas que vão fazer com que a criança deseje consumir. Algumas propagandas são até hipnóticas. Alguns anos atrás existia uma propaganda que era assim, até hoje existe um chocolate chamado batom, né? Aquele compridinho. E eles ficavam passando o batom assim, ó, na frente da câmera, como se fosse um pêndulo de hipnose mesmo. E o menino começava a falar, compre batom, tentando hipnotizar as crianças. Para que as crianças desejassem consumir o chocolate naquele momento. Então, são estratégias que a mídia usa para que a criança tenha acesso a esse material, a essa propaganda, e aí comece a desejar consumir desde pequenininhos. A criança não tem renda, ela não trabalha, mas vocês já viram criança no supermercado? Se eu faço propaganda de que o iogurte tal é o iogurte que vai deixar as crianças muito felizes, ou que o salgadinho tal vai fazer com que as crianças brinquem e etc. Porque, na verdade, eles não falam isso verbalmente, mas nas propagandas eles mostram aquelas crianças super felizes ali tomando suco, comendo, e isso vende muito mais do que o produto em si, mas a ideia de que quando você consumir aquele produto, você vai ser feliz. Uma criança no mercado que vê o produto que ela viu na TV ou que ela viu na internet, a propaganda, e não pode ter aquele produto, ela vai fazer o maior escândalo no supermercado. Com certeza vocês já viram essa cena. Por quê? Porque a criança, ela foi estimulada a desejar tal produto. Ela é estimulada desde pequenininha a querer tal produto e a brigar ali pelo seu desejo de consumo. O que é um problema gigantesco, né? Porque a criança deveria estar pensando em outras coisas e não no consumir em si. Bom, a mídia e a indústria cultural são muito importantes para isso, né? Nesse sentido de estimular o consumo exagerado, e importantes ao ponto de que quando a mídia te estimula a querer algo, a desejar algo, e você não consegue atingir tal objetivo, você não consegue ter ali o tênis da moda, o celular, o último modelo, você
muitas pessoas, né? Você não, mas muitas pessoas acabam se sentindo inferiores. Então, o consumismo pode ser até um dos fatores que leva a tantos males emocionais que essa geração atual está passando, né? É uma das gerações que mais enfrenta problemas como depressão e outros tipos de problema. Um dos motivos é esse, né? Esse estímulo exagerado ao ter e não ao ser. Então, quando eu não consigo ter alguma coisa, eu me deprimo, eu fico triste, eu me sinto o pior dos seres humanos, o mais inferior. Assim é a sociedade, é assim que a mídia age, de maneira até cruel, diga-se de passagem, né? Porque ela sabe que ela está te inferiorizando, mas quem paga também, né, para que a mídia continue existindo, são os anunciantes. Os anunciantes só conseguem manter os anúncios se eles venderem os seus produtos. Se você não consumir, todo o sistema quebra. Então, é necessário que eles continuem investindo nesse intuito de querer alimentar em você o desejo de consumir cada vez mais e mais. Bom, o Bauman, ele é um pensador que refletiu bastante sobre a sociedade atual e ele fala que antes de existir esse modelo social de consumidores, existia um modelo social de produtores. E nesse período existia mais estabilidade, né? As pessoas se preocupavam em adquirir bens de grande visibilidade, né? Produziam, mas poupavam para conseguir grandes coisas, um carro, uma casa, uma fazenda, são exemplos. Já hoje em dia, né, não somos mais uma sociedade de produtores, mas sim de consumidores. Então, teoricamente, a gente é mais livre para fazer o que bem entender com o nosso dinheiro, para escolher como gastar o nosso dinheiro. A questão é que essa liberdade é uma falsa liberdade, porque a gente tem sim o poder de escolha, né? Eu posso escolher se eu vou poupar o meu dinheiro para comprar algo maior ou se eu vou gastar ele com um sapato todo mês, com uma roupa nova todo mês ou com um celular de 10 mil reais. Eu tenho essa liberdade de escolher. Só que se ao mesmo tempo eu me sinto impulsionada pela mídia ou pelo meu grupo social, ao ponto de que se eu não conseguir obter tal produto, eu vou me sentir excluída, eu vou ser zoada, eu vou ser marginalizada, e isso acaba se tornando um problema, porque será que eu sou realmente livre para fazer as minhas escolhas, já que aqueles que realmente escolhem por não consumir ou consumir o mínimo possível são marginalizados? Os mendigos, por exemplo, eles são marginalizados porque eles não são consumidores. Eles não têm renda para consumir, então eles vivem à margem da sociedade. O problema ele é bem profundo. O problema de viver numa sociedade de consumo é bem profundo. E esse é só mais um deles, né? Eu vou colocar um outro vídeo aí que vocês vão ver também quais os danos ambientais que a gente está causando no nosso próprio planeta por conta desse desejo desenfreado de consumir. Viver numa sociedade de consumo nos faz nos padronizar. Todo mundo consome desenfreadamente. Os que não consomem são estigmatizados, são discriminados, entre outras coisas. Bom, a mídia e a indústria cultural, eu já falei como eles atuam, né? Atuam na propaganda, te convencendo que para que você seja um ser humano completo, realizado, você precisa consumir. Mas as grandes indústrias, elas também agem no sentido de fabricar coisas com baixa durabilidade, coisas praticamente descartáveis, ou ainda que durem, você vai desejar um modelo mais atualizado. Exemplo, uma marca de sapato decide que esse ano os sapatos que deverão ser usados, os mais bonitos, são os sapatos fechadinhos na frente. Aí no ano que vem, não, o sapato que vai da estação, o sapato da moda verão 2021 vai ser uma rasteirinha. Então, a moda, ela vai mudando o tempo todo para que te faça, por mais que você tenha aquele produto que você comprou na estação anterior,
você vai olhar ali ao seu redor e você vai ver que, embora você não esteja descalço, você não está com o sapato que a maioria está usando. Então, isso para algumas pessoas não é nada demais. E ótimo para elas. Mas para outras pessoas, isso é muito... elas se sentem muito oprimidas por não poder se enquadrar, por não poder se adequar ao seu grupo social. E aí ela acredita que ela vai se adequar a partir do momento que ela consumir, que ela comprar o sapato que todo mundo está usando naquele momento. Bem como o celular. O celular tem uma certa durabilidade, pode durar alguns anos. Mas a gente compra um celular agora, ou um notebook, algo ligado à tecnologia. Daqui 6 meses, ou às vezes nem isso, já tem um modelo que é muito mais evoluído, que tem muito mais coisas, ou talvez nem é tão evoluído assim, né? Talvez represente a mesma coisa que o modelo anterior, mas o design dele ali, o formato é diferente. E aí você quer trocar o seu celular que funciona perfeitamente, que dá para falar, que dá para usar todos os aplicativos, mas porque você viu que saiu um modelo novo, você se sente estimulado a querer, a desejar aquele novo modelo. Assim é a sociedade que nós vivemos, né? As indústrias criam produtos com baixa validade, baixa durabilidade, ou então elas fazem com que você deseje trocar os seus produtos, tão logo saia um modelo novo, um modelo diferente. Ela vai te estimular a querer consumir cada vez mais. Quando eu falo ela, eu estou falando da indústria, da mídia, da indústria cultural, que te estimula ao consumo desenfreado. Então, para que você amenize as suas frustrações, como um cidadão, você acaba se tornando, né, sendo reduzido de cidadão a consumidor. E o Bauman, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o consumidor, na verdade, ele é um produto. Né? O consumidor, ele é um produto da sociedade, um produto que é manipulado porque ele facilmente se sente estimulado a consumir cada vez mais, e além do mais, para que ele consiga saciar esse desejo de consumo dele, ele precisa vender a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Então, por isso que o Bauman considera o consumidor também como um consumido, como um produto, já que ele tem que vender a sua força de trabalho para conseguir bancar toda essa ostentação, todo esse desejo de consumo desesperado, que é parte da sociedade que nós vivemos. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Tem um filme, eu coloquei o link do YouTube. A resolução do filme não tá muito legal, não. Então, se vocês quiserem baixar o filme, né, numa resolução melhor, vai ser mais legal, né? Vocês vão curtir melhor o filme. Mas do jeito que tá lá, dá para assistir. A imagem tá ruinzinha, mas dá para assistir. Esse filme, ele conta a história justamente de uma menina que ela é altamente consumista. E ela vai ali descobrindo certos valores, né? Ela vai diferenciando o valor financeiro dos valores que realmente são importantes para ela. Então é um filme bem interessante, vocês vão fazer um relatório destacando esse desejo desenfreado que nasceu ali na personagem principal e que apareceu desde que ela era muito criança. Tem algumas orientações para vocês, para que vocês façam um relatório. Tem que ser um relatório com introdução, começo, meio e fim, né? De 20 linhas aproximadamente. Tem que ser um bom relatório. Analisando criticamente o filme. Não é para fazer um resumo do filme, contar a história do filme. É para analisar, associar a história do filme com o real. Contar talvez até histórias pessoais, assim, no meio ali, né? Quando a Beck passa por tal situação, ela demonstra o quão decadente é a sociedade, e realmente isso é algo que ocorre porque eu também já passei por isso, eu também me senti da mesma maneira que ela, quando eu não pude comprar tal coisa. Então, é fazer uma análise crítica. Você pode colocar um pouquinho da sua pessoalidade ou não, vai ficar a seu critério. Mas analise criticamente o filme, relacionando o filme ao tema, que é sociedade de consumo. Ok? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp.